E agora a gente vai falar de um caso que você lembra, que você acompanhou. E hoje está um imbróglio danado, ninguém sabe quem matou a menina Tainá. Lá se vão 4 anos. Esse é o tempo que uma família espera para ter as respostas sobre a morte de uma menina que na época tinha só 14. 14 anos ela tinha. Uma criança. Corpo de Tainá Adriane da Silva foi encontrado 2 dias depois dela ter desaparecido no Matagallo, aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Isso foi em 2015. Desde então, o processo acumula depoimentos de testemunhas, diferentes versões, muita polêmica e nenhuma solução. São anos de dor de uma família que, infelizmente, esses anos parecem estar bem longe de acabar. Coloca no ar. Nas imagens, uma adolescente de 14 anos volta para casa no começo da noite. Essa imagem simples esconde uma trama complexa. Um dos casos policiais mais polêmicos do Paraná. Uma foto que se tornou emblemática. Toda a jovialidade e beleza de uma adolescente da região metropolitana de Curitiba. Tainá. Ela que acaba sendo sempre a peça central dessa história toda. Uma história que conta também com outros personagens, como, por exemplo, um delegado de polícia, uma perita do IML e, principalmente, o protagonismo de suspeitos. 4 suspeitos inicialmente presos por esse crime. E toda essa história começou nos últimos dias de junho, lá do ano de 2013. Tainá desapareceu em uma terça-feira à noite nesta região de Colombo. O corpo foi encontrado a 100 metros de um parque de diversões que estava instalado na região. 7 funcionários foram encaminhados à delegacia do Alto Maracanã. 4 permaneceram presos. Em uma sexta-feira, 28 de junho de 2013, o corpo foi encontrado. Os 4 presos confessaram o crime. Até aí, tudo certo. Crime quase solucionado, a não ser por um detalhe. Na necropsia, peritos indicam que não havia sinais de violência sexual. Nós ouvimos inúmeras testemunhas, a polícia ouviu, acompanhamos algumas declarações, ouvimos os próprios 4 suspeitos, chegamos inclusive a pedir a soltura deles, porque entendemos na época que não havia elementos, ou seja, não dá para iniciar um processo criminal. A reviravolta começou quando os suspeitos afirmaram que foram torturados para confessar o crime. Em entrevista à nossa equipe no ano passado, o pai de 2 deles quebrou o silêncio. Eu quero que a verdade apareça, vai aparecer, seja onde for. Eu quero que a verdade apareça. Para mim daí, aliviar meu coração. Porque eu sei que meus filhos estão pagando por uma coisa que não deve. Está tudo na mão de Deus. É Deus que vai fazer justiça para eles, porque a judiação foi muito possível. Na época, exames não indicaram a presença de sêmen no corpo de Tainá. A versão inicial é posta em dúvida e os 4 acusados então foram soltos. Policiais foram presos, acusados de tortura. Entre eles, Silvan Pereira, delegado do Alto Maracanã. Meses depois, entram com habeas corpus e deixam a prisão. O que houve mesmo foi um blefe, que é uma técnica policial de interrogatório, onde o policial jogou um dos acusados contra o outro, eles se contradisseram e acabaram por confessar. Isso em um prazo menor de 15 minutos. As lesões que são constatadas são lesões que ocorreram durante o final de semana nas delegacias de Campo Largo e Araucária, praticadas por presos, por colegas de infortúnio, que os reconhece da televisão e se viciam esses 4 rapazes. E por um guarda municipal que confessa. Isso foi amplamente divulgado, foi propalado por todos os meios de comunicação. Inclusive um vídeo dele no interrogatório do vereador Gaia, quando ele disse que ele era pai e que quando ele viu aquele rapaz aí, ele ficou com vontade de bater e bateu no rapaz. A prova que se produziu dentro do processo é muito robusta no sentido da não ocorrência de tortura, da não ocorrência de agressões por parte desses policiais e da confirmação da autoria e da materialidade da morte da Tainá. O caso Tainá definitivamente não é como qualquer outro caso. Só para você ter uma ideia dos números, um inquérito com mais de 2.000 páginas, mais de 100 testemunhas ouvidas, mais de 50 exames de DNA já foram feitos, além de vários outros laudos, perícias e delegados que passaram pelo caso, pelo menos
8 já estiveram à frente das investigações. E você que está em casa me pergunta, tá, mas afinal, a pergunta central, quem matou a Tainá, já foi respondida? Infelizmente, não. O Ministério Público ainda está pedindo para a polícia fazer novas diligências. Imagina só, nem o inquérito está finalizado. É depois que finaliza o inquérito que vai para o Ministério Público e o Ministério Público oferece a denúncia à Justiça. Ainda está num estágio bem inicial. Sabe por quê? Tem uma outra amarra diante disso tudo, que é o processo de tortura de 21 policiais, tortura contra aqueles suspeitos presos inicialmente. São 21 policiais que respondem a esse processo. Enquanto esse processo de tortura não evolui também o processo sobre a morte da adolescente Tainá. O caso da Tainá está sendo assumidamente retardado. Tá? Caso Tainá, nós temos a materialidade, nós temos a autoria. No meio policial a gente sabe o que aconteceu e na minha experiência eu também sei o que está acontecendo. Infelizmente, o Ministério Público virou refém de uma mentira e de uma sustentação que foi falada lá atrás e agora eles estão esperando o desfecho da tortura. É uma questão de lógica, né? Se os policiais da Delegacia do Alto Maracanã forem condenados pela tortura para confessar, caso Tainá vai ganhar um contorno. Se eles forem absolvidos, caso Tainá restabelecerá o fôlego e aí sim continuará com uma ação penal e terá um final, uma sentença condenatória por parte do Tribunal do Júri do Colombo. A família de Tainá não fala mais sobre o caso. Nesse primeiro momento, até a gente entrou em conclusão de que eu vou ser o porta-voz dessa família, para eles se pouparem um pouco mais. No momento certo, eles vêm às claras, vão falar, mas nós estamos aguardando o desfecho de algumas situações. 4 anos, mais de 1.400 dias, em que essa imagem da adolescente vem acompanhada de um ponto de interrogação. Quem mais estaria envolvido nesse caso? Com quem Tainá conversou dias antes da morte? A quem interessava a morte dela? Perguntas que seguem sem resposta. Para o pai dos suspeitos, há algo a mais nessa história. Esse caso aqui é muita mentira, muita covardia que saiu, muita covardia. É cachorro grande, cachorro pequeno não é. Gente grande envolvida. É cachorro grande ali, é cachorro grande. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa informou que as investigações continuam em andamento e que há um novo delegado no caso. Não há uma data para a finalização do inquérito.